Quando falamos de futebol moderno, poucos nomes surgem com tanta força quanto Kylian Mbappé. Velocidade absurda, frieza diante do gol, personalidade gigante e uma carreira que parece roteiro de filme. Mas antes de se tornar um dos jogadores mais temidos do planeta, antes de levantar uma Copa do Mundo com apenas 19 anos, antes de quebrar recordes e virar símbolo de uma geração, Mbappé era apenas um garoto apaixonado por futebol que corria atrás de uma bola nos subúrbios de Paris. Esta é a história completa de como Kylian Mbappé saiu de Bondy para conquistar o mundo. Kylian Mbappé. Lotin nasceu no dia 20 de dezembro de 1998, na cidade de Bondy, um subúrbio de Paris conhecido por suas dificuldades sociais, mas também por revelar talentos do esporte. Desde o primeiro momento, o futebol já fazia parte da sua vida. Seu pai, Wilfried Mbappé, era treinador de futebol e trabalhava com jovens atletas. Sua mãe, Faiza Lamari, era ex-jogadora profissional de handebol, ou seja, Mbappé cresceu em um ambiente completamente voltado ao esporte, disciplina e competição. Desde muito pequeno, Kylian já mostrava uma energia diferente. Enquanto outras crianças brincavam de forma casual, ele tratava cada partida como se fosse uma final de Copa do Mundo. Seu pai rapidamente percebeu que havia algo especial ali. Wilfried passou a treinar o próprio filho no clube local de Bondy. Ali começaram os primeiros passos do garoto que anos depois se tornaria um fenômeno global. Mas não era apenas talento. Mbappé era completamente obcecado por futebol. Ele assistia jogos o tempo todo, estudava movimentos dos grandes jogadores e tinha um ídolo muito claro, Cristiano Ronaldo. No quarto do jovem Mbappé havia diversos pôsteres de Cristiano Ronaldo, principalmente da época em que o português brilhava no Real Madrid. Aquela imagem de CR7 comemorando gols no Santiago Bernabéu ficaria marcada na mente do garoto. E essa obsessão pelo futebol logo chamou a atenção. Ainda muito jovem, Mbappé começou a se destacar nas categorias de base da França. Sua velocidade já era impressionante para alguém da sua idade. Treinadores diziam que ele parecia sempre estar 2 passos à frente de todo mundo. Não demorou para que clubes maiores começassem a se interessar. O jovem atacante acabou sendo convidado para treinar no famoso Centro de Formação do Clairefontaine, uma das academias mais prestigiadas do futebol francês. Esse lugar já havia revelado nomes gigantes como Thierry Henry e Nicolas Anelka. Seu estilo de jogo era explosivo. Ele combinava a velocidade absurda com técnica refinada. Mas o que mais impressionava os treinadores era sua maturidade dentro de campo. Mesmo sendo um adolescente, ele parecia entender o jogo como um jogador experiente. Não demorou para que gigantes europeus começassem a observá-lo. Durante sua formação, clubes como Real Madrid, Chelsea e Bayern de Munique demonstraram interesse no jovem francês. Há histórias famosas de que Mbappé chegou a visitar o centro de treinamento do Real Madrid quando era adolescente. Lá, ele teve a oportunidade de conhecer justamente seu ídolo, Cristiano Ronaldo. Mas, apesar do interesse de gigantes europeus, Mbappé tomou uma decisão importante para sua carreira, continuar seu desenvolvimento na França. Foi então que surgiu o Mônaco. O AS Mônaco tinha um projeto conhecido por apostar em jovens talentos e dar oportunidades reais no time principal. Para um jovem jogador que precisava evoluir, aquilo parecia o lugar perfeito. Mbappé entrou para a base do Mônaco em 2013, e não demorou para acontecer algo impressionante. Com apenas 16 anos e 347 dias, Mbappé fez sua estreia profissional pelo Mônaco em dezembro de 2015. Com isso, ele se tornou o jogador mais jovem a estrear pelo clube, quebrando um recorde que antes pertencia a ninguém menos que Thierry Henry. Era apenas o começo. Na temporada seguinte, 2016-17, o mundo começou a perceber que algo extraordinário estava acontecendo. O Mônaco montou um time jovem e extremamente ofensivo. Jogadores como Bernardo Silva, Thomas Lemar, Fabinho e Radamel Falcao formavam uma equipe dinâmica e muito perigosa, mas foi Mbappé quem roubou a cena. Com apenas 18 anos, ele começou a marcar gols em sequência. Sua velocidade parecia impossível de defender. Zagueiros experientes simplesmente não conseguiam acompanhar suas arrancadas. Naquela temporada, Mbappé marcou 26 gols em todas as competições, mas não foram apenas os números que impressionaram. Foram os momentos. Na Liga dos Campeões, Mbappé se tornou protagonista contra alguns dos maiores clubes do planeta. Ele marcou contra o Manchester City nas oitavas de final, depois fez gols importantes contra o Borussia Dortmund nas quartas, e voltou a marcar contra a Juventus na semifinal. De repente, um garoto de 18 anos estava destruindo defesas da elite europeia. O Mônaco acabou conquistando o campeonato francês daquela temporada, quebrando a hegemonia do Paris Saint-Germain. Mbappé era agora um dos jovens mais comentados do mundo. Clubes gigantes começaram uma disputa intensa para contratá-lo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City e PSG estavam interessados. O mundo inteiro queria saber onde o novo fenômeno jogaria. E foi então que veio uma das transferências mais marcantes da história recente do futebol. Em 2017, Mbappé acertou sua ida para o Paris Saint-Germain, inicialmente em forma de empréstimo, com obrigação de compra no ano seguinte.
O valor total da negociação chegou a aproximadamente 180 milhões de euros. Isso fez de Mbappé o segundo jogador mais caro da história do futebol na época, atrás apenas de Neymar. Agora ele estava no mesmo time que Neymar e Edinson Cavani. O PSG montava um ataque que prometia dominar o futebol europeu. Mas havia uma pergunta no ar: Mbappé conseguiria manter o nível agora que estava em um clube gigante? A resposta veio rapidamente. Logo em sua primeira temporada no PSG, Mbappé mostrou que não era apenas uma promessa, ele era uma realidade. Ele marcou gols importantes, criou jogadas decisivas e formou uma parceria ofensiva explosiva com Neymar. Sua velocidade continuava sendo devastadora. Muitas vezes parecia que os defensores estavam correndo em câmera lenta enquanto Mbappé acelerava. No campeonato francês, ele rapidamente se tornou protagonista. Mas o verdadeiro momento que mudaria sua carreira ainda estava por vir. Em 2018, Mbappé foi convocado para disputar a Copa do Mundo da Rússia com a seleção francesa. A França chegava ao torneio com uma geração extremamente talentosa. Jogadores como Antoine Griezmann, Paul Pogba, N'Golo Kanté e Raphaël Varane formavam uma equipe muito forte, mas poucos imaginavam que um jovem de apenas 19 anos se tornaria a grande estrela do torneio. Mbappé começou a Copa mostrando flashes do seu talento, mas foi nas oitavas de final contra a Argentina que ele realmente explodiu para o mundo. Aquele jogo ficou marcado na história. Mbappé simplesmente destruiu a defesa argentina. Ele sofreu um pênalti após uma arrancada impressionante que começou praticamente no meio-campo. Depois marcou 2 gols na vitória francesa por 4-3. Sua atuação foi tão impactante que muitos passaram a dizer que estavam vendo o nascimento de um novo superastro mundial. E ele não parou por aí. Na final da Copa do Mundo contra a Croácia, Mbappé voltou a marcar. Com isso, ele se tornou o primeiro adolescente desde Pelé, em 1958, a marcar em uma final de Copa do Mundo. A França venceu por 4-2. Kylian Mbappé, com apenas 19 anos, era campeão do mundo. O garoto de bonde agora era um ícone global. Após a Copa, sua carreira entrou em uma nova dimensão. Ele passou a ser considerado um dos melhores jogadores do planeta, e tudo isso antes mesmo de completar 21 anos. Nos anos seguintes, Mbappé continuou acumulando números impressionantes no PSG. Ele se tornou o principal artilheiro da equipe em diversas temporadas. Sua capacidade de decidir jogos importantes ficou cada vez mais evidente. Em várias partidas da Liga dos Campeões, ele mostrou que podia mudar o rumo de um jogo em poucos segundos. Uma arrancada, um drible, um chute preciso, gol. Era quase sempre assim. Mas talvez um dos momentos mais impressionantes de sua carreira tenha acontecido na Copa do Mundo de 2022. A final entre França e Argentina entrou para a história como uma das maiores finais já disputadas. E Mbappé foi simplesmente extraordinário. Durante grande parte do jogo, a Argentina parecia dominar completamente a partida. Lionel Messi liderava sua equipe rumo ao título, mas Mbappé não desistiu. Em apenas 2 minutos ele marcou 2 gols incríveis e empatou o jogo. Depois, na prorrogação, marcou mais um. Hat-trick em uma final de Copa do Mundo, algo extremamente raro. Mesmo com a derrota da França nos pênaltis, Mbappé saiu daquele jogo ainda maior. Sua atuação foi histórica. Aquela final simbolizou algo importante. O futebol estava passando de geração. De um lado Messi, do outro Mbappé. O passado e o futuro se encontrando no maior palco do esporte. Mas Mbappé ainda tinha mais capítulos pela frente. Nos anos seguintes, ele continuou quebrando recordes no PSG. Tornou-se o maior artilheiro da história do clube, superando nomes gigantes que passaram por Paris. Mais do que gols, ele se tornou o rosto do projeto esportivo do clube. Sua liderança cresceu, sua responsabilidade também. Mas ao mesmo tempo, uma pergunta sempre pairava no ar. Mbappé continuaria no PSG ou buscaria novos desafios? A transferência para a capital da Espanha só veio em 16 de julho de 2024, 2 anos depois da Copa do Mundo de 2022. Atualmente, até meados de 2025, ele já marcou mais de 40 gols pelo clube dos seus sonhos. O mundo do futebol pode estar assistindo ao nascimento de uma das maiores lendas da história do esporte. E tudo começou com um garoto que sonhava em ser como Cristiano Ronaldo. Hoje, milhões de crianças pelo mundo têm pôsteres de Mbappé em seus quartos. O ciclo continua. E a história ainda está longe de acabar. Ajuda o canal se inscrevendo e deixando seu like. A gente agradece. Até a próxima!